Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Aqui com vocês o professor Jean Nobre para a gente dar sequência aos nossos estudos. Vamos ver então o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Aula de número 26, objeto de conhecimento, problemas envolvendo operações com números naturais. O detalhamento, divisores, ok? Então nós iremos falar sobre os divisores de um número nessa nossa aula. Vamos lá? Muito bem, vamos falar sobre os divisores de um número natural. Divisor, como você já sabe, é todo aquele número que divide um outro número. Por exemplo, eu tenho o número 50. Eu preciso dividir esse número 50 por um outro número. Então eu posso dividir o 50 por 2, né? 50 dividido por 2 dá 25. Eu posso dividir o 50 por 10, porque 50 dividido por 10 vai dar 5, tá? Então, eu consigo dividir o 50 por vários números, ok? E o nosso objetivo é encontrar quais são os divisores desse número, tá? Lembrando que, para eu encontrar os divisores de qualquer número, uma das formas que eu uso é fazer justamente a fatoração desse número. Então, eu vou decompor esse número em fatores primos. Após eu fazer essa decomposição, eu consigo descobrir quais são todos os divisores de um número, tá bom? De um número natural. Então, eu vou chamar aqui alguns exemplos para a gente já ir trabalhando essa ideia dos divisores, tá? Para a gente ficar craque nesse assunto. Acompanha comigo na cartela? Temos aí, ó, os divisores de um número. Olha essa situação problema. Uma empresa empacota 8 latas por vez em caixas de 8 unidades. Então, são 8 latas, né, em caixas que cabem justamente as 8 latas, garantindo que cada caixa tenha a mesma quantidade sem sobrar nada, tá? Como as máquinas podem realizar essa embalagem? Muito bem, muito bem. Então vejam, eu tenho 8 latas, né? Ele diz que a empresa empacota 8 latas por vez, em caixas de até 8 unidades, tá bom? Bom, eu posso dividir esse número 8 que eu tenho, já que são 8 latas, né? Eu consigo dividir esse número, vamos lá. Se eu quiser fazer uma caixa com 8 latas, o que eu preciso fazer? Basta eu dividir 8 por 1. Então, 8 dividido por 1 é igual a 8, não é? Você tem R$8 para dividir para uma pessoa, quanto que essa pessoa vai ficar? Vai ficar com R$8, certo? Então, 8 dividido para 1 é igual a 8. Mas eu consigo dividir esse 8 também por 2. Veja só. 8 dividido por 2 é igual a 4, não é verdade? 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, eu consigo fazer duas caixas, né, contendo 4 latas, entenderam? Eu tenho 8 latinhas ali no total, tá? Se eu quiser fazer uma caixa só, eu vou colocar as 8 latas dentro dessa caixa, fim de papo. Mas se eu quiser fazer duas caixas, quantas latinhas vão ficar em cada caixa? 4 latas, né? Eu dividi a quantidade ali. Eu dividi as 8 latas em duas caixas, então cada caixa vai ficar com 4 latinhas. Consigo dividir mais? Consigo. Vamos lá, vou mostrar para você. Eu consigo fazer essa divisão agora por 4. Olha só, vou pegar o número 8 e vou dividir agora por 4. Então, veja, peguei as 8 latinhas, dividi por 4, né? Por 4 caixas, no caso. 4 caixas, tá? Cada caixa
ficará com 2 latinhas. Olha só, né? Tem outro número que divide o 8? O que você acha? Tem outro número que divide o 8? Será que o 7 divide? O 7 ele divide, mas não uma divisão exata, né? Vai dar um número decimal. Então o 7 ele não serve. O 6 ele divide? Também não, vai dar um número decimal. É uma divisão não exata. Então, o próximo número que vai dividir o 8 aqui, veja, é o próprio 8. Então, 8 dividido por 8 é igual a 1. R$8 dividido para 8 coleguinhas. Quanto que cada coleguinha vai ficar? Com R$1. Então, pronto. O número 8, tá? Resumindo, o número 8, ele pode ser dividido por 1, ele pode ser dividido por 2, por 4 e por ele mesmo, por 8. Viram só? Então, isso significa que se eu quiser dividir todas essas latas, né, dentro das caixas, eu vou ter várias caixas, né, contendo uma quantidade de latas. Olha só, essa caixinha aqui, ó, ela ficou com 8 latas, né? Exatamente 8 latas. Então, significa que a divisão foi por 1. Se a gente dividir aqui, ó, 8 dividido por 1, vai sobrar 8, né? Ou seja, 8 latas dentro da caixa. Essa outra imagem aqui, ficaram 4 latinhas dentro de cada caixa, né? Essa divisão foi por quanto? 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. Viram só? Então, eu consigo fazer 2 caixas contendo 4 latas dentro de cada uma, tá? Agora eu quero que você pense nessa pergunta aqui, ó. Poderiam ter pacotes com 3 latas? O que você acha? Poderia ter pacotes com 3 latas? Vamos supor que eu dividisse o 8 por 4, né? 8 dividido por 4 é igual a 2. 2 não é a mesma coisa que 3, né? Então, eu já não consigo dividir 8, ou melhor, a divisão por 4, ela não funciona. Eu poderia dividir o 8 também, como nós já vimos, né? Por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Então, veja que o 3 não cabe nessa divisão. Por quê? Porque se eu dividir por 4, eu obtenho 2. Se eu dividir por 2, eu obtenho 4. E o 3 está justamente aqui no meio, ó. Então, eu não consigo fazer essa divisão para obter 3 latas dentro da caixa, não é verdade? Provei matematicamente para vocês ali. Isso porque todo número ele possui uma quantidade de divisores. Não são todos os números que vão dividir outro número. Nós vimos ali, né? Por exemplo, para eu obter 3 latinhas em cada caixa, eu não vou encontrar um divisor para dividir o 8, tá? Por quê? Porque existe uma quantidade de divisores. Beleza? Tranquilo? Vamos seguindo? Olha na próxima cartela que nós temos agora uma situação problema. Para a realização do momento cívico, um professor da escola tem 12 alunos e precisa formar filas com o mesmo número de alunos. Como ele pode formar essas filas? Olha só. Então veja, vamos pensar junto aqui. São 12 alunos, certo? 12 alunos, beleza. Ele precisa formar uma certa quantidade de filas. Então vamos pensar aqui. Se eu quiser formar uma fila, só uma, eu tenho que dividir o 12 por quanto? Por 1. Por quê? Porque quando eu dividir 12 por 1, eu vou obter 12. Então, as 12 crianças vão ficar na mesma fila, porque eu preciso de apenas uma única fila, né?
Eu consigo dividir o 12 por quanto ainda? Consigo dividir o 12 por 2, que é igual a 6. Então, vejam que nesse caso, eu consigo formar duas filas com 6 alunos em cada uma. Viram só? Vamos seguindo. Eu consigo dividir esse 12 por quanto ainda? Vamos pensar aqui. Consigo dividir o 12 por 3? O que vocês acham? 12 dividido por 3. Dá para dividir 12 por 3? Com certeza, né, gente? Daí a importância da gente saber a tabuada. 12 dividido por 3 é igual a 4, né? Já que 3 vezes 4 é igual a 12. Então, se eu quiser formar 3 filas, em cada fila vão ficar 4 alunos. Dá para dividir mais? Vamos ver, vamos continuar? Consigo dividir o 12 ainda? Por quanto? Por 4, olha só. Eu consigo formar 4 filas. Com esses 12 alunos, eu consigo formar 4 filas. E aí, em cada fila, nós teremos 3 alunos. Viram só? Então, o 12, eu consigo fazer várias divisões desse número, tá? Consigo dividir por 1, consigo dividir pelo 2, né? Por 3, por 4. Nesse caso, vocês precisam encontrar a quantidade de divisores que o 12 é capaz de ser dividido, tá? Eu dividi apenas alguns ali. Eu dividi por 2, por 3, por 4. Mas será que existem outros números que dividem o 12? Tá? Para isso existe uma forma, uma técnica que a gente usa para descobrir todos os divisores de um número. Para você não ficar quebrando a cabeça ali, pensando, né, em qual número divide o outro número, né? Existe uma forma da gente fazer isso. Vou mostrar para vocês logo mais, tá bom? Vamos voltar para a nossa cartela? Então vamos seguindo aqui. Eu trouxe esse desenho para vocês terem uma ideia. Ó, dividir os 12 alunos em uma fila com 12 alunos. Foi o que nós fizemos logo no começo, não foi? A gente pegou 12 e dividiu por 1. 12 dividido por 1 é igual a 12. Então, com uma fila, eu consigo colocar os 12 alunos. Está aí, ó, todo mundo em fila, né? Mais ou menos em fila. Estão os 12 em uma única fila, tá? O que mais? Agora com duas filas, veja. Com duas filas, 12 dividido por duas filas. Quantos alunos ficarão em cada fila? 6 alunos, né? Fizemos a divisão. Veja, agora eu tenho duas filas. Duas filas, cada uma com 6 alunos, tá? Agora eu tenho 3 filas, olha só. Estão ali em grupos, né? Grupos de 4 alunos. Então, quando eu formo as 3 filas, aqui está a primeira, a segunda, tá? E a terceira, vejam, 3 filas com 3 alunos, com 4 alunos, perdão, tá? E assim por diante. Agora, olha só, vamos ver uma forma geométrica da gente representar essa divisão. Vejam, em uma malha quadriculada, podemos obter os divisores naturais do número 12 pelo processo geométrico. Então, veja, aqui, gente, nós fizemos uma representação geométrica de como a gente consegue dividir o 12. Aqui eu tenho 12 quadradinhos, ó. Se a gente contar aqui, nós teremos 12 quadradinhos. Como eu já mostrei para vocês anteriormente, né? A gente consegue dividir esse 12 por alguns números. Então, existem alguns números que dividem o 12. Vou mostrar para você aqui
e aí eu quero que você preste bastante atenção, como que você encontra os divisores naturais de um número, tá? Presta atenção aqui, ó. Você vai escrever o 12, vai passar o traço ao lado e vai decompor esse 12. Nós já vimos essa aula de decomposição, tá? Então, eu vou começar dividindo esse 12 por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. Consigo dividir o 6 por 2 ainda? Consigo, né? 6 dividido por 2 é igual a 3. 3 dividido por 2 é possível fazer? Não, né? Então, você vai para o próximo número primo. Qual é o próximo número primo depois do 2? Não é o 3? 3 dividido por 3 é igual a 1, tá? Agora, gente, preste atenção aqui. Quando você chegar no número 1, você para a conta, aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai passar um tracinho aqui e outro aqui e vai colocar aqui em cima o número 1, tá? Essa é uma técnica que eu estou mostrando para vocês. Coloca o númerozinho 1 ali em cima, tá? Aí você vai fazer o seguinte agora. Você vai multiplicar 2 vezes 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Tudo bem? 2 vezes 1 é igual a 2. Vai multiplicar esse outro 2 aqui por 1 novamente. Mas observa que quando eu multiplicar 2 vezes 2, não vai dar o próprio 2? Então não adiantou de muita coisa, mas a gente coloca ele ali, só para constar, tá? Vamos seguindo agora. Agora eu vou multiplicar esse 3 aqui com o número 1 lá em cima ainda. 3 vezes 1 é igual a 3. Aí você coloca o 3 aqui embaixo. Agora você vai multiplicar esse 3 aqui com os outros números que sobraram além do 1. Então aqui, ó, eu vou multiplicar 3 vezes 2, tá? 3 vezes 2 é igual a 6. Tudo bem? E aí eu vou multiplicar o 3 agora, né, com o 6. Ou melhor, com o próprio 3, né? Nós vamos obter aqui o valor. Então, esses números, eles dividem o 12. Veja que eu tenho ali 3 números que dividem o 12, tá? Então, nesse caso, esses são os divisores naturais do número 12, tá? Quando eu fizer essa fatoração, eu consigo determinar quem são todos os divisores naturais do 12. Tudo bem? Tranquilo até aí, pessoal? Vamos seguindo então aqui com a próxima situação problema. Letícia, Daniel e outros colegas formam um grupo de 24 alunos. Para participarem de uma gincana, planejam dividir-se em grupos menores, de modo que cada grupo tenha o mesmo número de participantes. Olha só. Então, vamos aqui analisar essa imagem. Veja, eu tenho... Podemos formar 5 grupos, a Letícia fala, né? Podemos formar 5 grupos. Aí o Daniel diz, isso não vai dar certo. Aí o Daniel vai provar que não vai dar certo, né? Vejam, aí ele vai dividir, ele vai fazer a conta, né? 24 dividido para 5, que vai dar 4 vezes 5, 20, né? Quando ele fizer a subtração aqui, vai sobrar um resto 4. Então, para um número ser divisor do outro, eu não posso ter resto. E o Daniel está mostrando para a Letícia que se fizer por 5 vai ter um resto, né? Ele vai até conseguir fazer ali alguns grupos, mas sempre vai faltar um grupo ali, um dos grupos vai faltar um integrante, ok? Aí o Daniel fala, ó, 24 não é divisível por 5, pois o resto é um número diferente de 0, tá? Ou seja, o que o Daniel está falando para nós aí? Novamente, né? Para que o número seja divisor do outro, não pode haver resto, tá? Tem que ser uma divisão exata. Nós estamos falando aqui de números naturais, é claro.
tá bom? Por esse motivo, eu não consigo dividir o 24 por 5. Eu consigo dividir por outros números, mas pelo 5 não é possível dividir. Então, eu chego à conclusão de que o número 5 não é um divisor do 24, tá bom? Vamos voltar para a nossa cartela? Muito bem, então, já vimos aqui que a gente não consegue fazer essa divisão, ok? Olha só esse outro problema. A professora Ana quer organizar 12 livros de matemática para uma feira escolar. Ela deseja colocá-los em caixas de modo que todas as caixas tenham a mesma quantidade de livros, sem sobrar nenhum. Perguntas: de quantas maneiras diferentes a professora pode organizar os livros nas caixas? Segunda pergunta: se ela quiser usar exatamente 6 caixas, quantos livros haverá em cada uma? Vamos lá pensar em cada uma dessas perguntas? Ela tem um total de 12 livros, certo? São 12 livros de matemática. Primeira pergunta: de quantas maneiras diferentes a professora pode organizar os livros? Então, nesse caso, pessoal, nós precisamos conhecer todos os divisores naturais, né, do número 12. E aí, nós já fizemos isso lá no nosso primeiro exemplo, né, que eu mostrei para vocês. Então, nós vimos ali que eu consigo dividir o 12 por 1, que nós obtemos 12, não foi? Conseguimos dividir o 12 por 2, que dá 6. Conseguimos dividir o 12 por quanto? Por 3, né? Que dá 4. Quem mais? Vão lembrando aí. Consigo dividir o 12 por 4 também, ó, que dá 3, o resultado, tá? E o último número aqui, que pode dividir o 12, é o próprio 12, que é igual a 1, tá? Ou melhor, nós temos ainda o 6, né? Faltou o 6 aqui na nossa conta. Vamos voltar aqui. Temos o 6, ó. 12 dividido por 6, que dá 2. Né? E por último, o 9. Se eu não esqueci nenhum, aí estão todos os divisores do 12. Tá? Qual é a pergunta? De quantas maneiras diferentes a professora pode organizar os livros na caixa? De quantas maneiras? Isso aqui vai depender da quantidade de divisores, né? Quantos divisores eu tenho? Eu tenho 6 divisores. Então, pronto. 6 divisores. Então, a resposta aqui para o nosso exemplo, olha só. 6 maneiras, né? 6 maneiras diferentes. Tudo bem? Compreendido, gente? Eu consigo dividir esses livros de 6 maneiras diferentes ali dentro das caixas. Olha a próxima pergunta. Se ela quiser usar exatamente 6 caixas, quantos livros haverá em cada caixa? Como é que a gente resolve esse probleminha, hein? Muito simples, ó. Vamos dividir o 12 por 6. Ela não quer dividir em 6 caixas, né? Então, 12 dividido por 6 é igual a 2. Pronto, aí está. Então, em cada caixa, ela vai conseguir colocar apenas 2 livros, já que 12 dividido para 6 é igual a 2. Tranquilo demais, né, pessoal? Então, é dessa forma que a gente encontra os divisores de um número, tá? Evidentemente que nós estamos aqui testando os números, mas existe uma outra maneira de você encontrar os divisores de um número. Olha só, vamos voltar aqui para o exemplo da Letícia e do Daniel. Nós vimos que no caso aqui a divisão
por 5, não deu certo, né? Mas eu conseguiria dividir o 24, conseguiria dividir por 2, por exemplo. 24 dividido por 2 é igual a 12, né? Conseguiria dividir por 3, que daria 8, tá? Vamos aqui fazer a fatoração, então, para a gente verificar quantos divisores naturais a gente consegue encontrar utilizando a fatoração. Olha só, então a gente vai passar aqui o traço, tá? Vamos lá começar a decompor o 24. Então, 24 dividido por 2 dá 12. 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Beleza? Cheguei aqui no 1, eu paro a decomposição. Aí a gente vai fazer aquele esqueminha, ó. Passo o traço aqui. Outro aqui. E aí nós vamos agora colocar o númerozinho 1 aqui em cima, tá? Número 1 ali em cima. E aí nós vamos começar a fazer as multiplicações. Vou multiplicar agora 2 vezes 1, que é igual a 2, tá? Como eu já multipliquei o 2 vezes 1, não tem necessidade de eu fazer novamente. Eu posso fazer agora 2 vezes 2, que vai dar 4, tá? Eu tenho um outro 2 aqui embaixo, ó. Então eu vou fazer novamente a multiplicação. 2 vezes 2 dá 4, já tenho 4 ali. Mas eu posso multiplicar o 2 vezes 4, que vai dar 8, né? Já multipliquei o 2 com todo mundo, vamos agora multiplicar o 3, ó. 3 vezes 1 é igual a 3. 3 vezes 2 é igual a 6. 3 vezes 4 é igual a 12. E 3 vezes 8 é igual a 24. Pronto. Encontrei todos os divisores naturais. Vamos escrever aqui, ó. É o 2, o 4. Vamos colocar o 1 também, né? Que o 1, claro, ele é divisor do 24. O 1, o 2, o 3, o 4, 1, 2, 4, 6, 8, o 12 e o 24. Viram só? Eu consegui encontrar todos os divisores do 24 fazendo essa técnica, tá? Já aproveitem aí para vocês refazerem, tentem refazer essa decomposição para vocês treinarem, tá bom? Tentem fazer que é para vocês aprenderem. Então vejam que qualquer um desses números aqui, ó, o 1, o 6, o 12, qualquer um desses números que você pegar, você vai conseguir fazer, você vai conseguir dividir o número 24, tá? Essa técnica, ela é importante vocês saberem, para evitar que você fique testando número por número, tá? Então você primeiro decompõe, igual como eu fiz ali, passa o traço, coloca o número 1 lá em cima, e aí você vai fazer as multiplicações. Multiplica de 1 por 1 até encontrar todos os divisores, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tá? Se ficaram com alguma dúvida, revê o vídeo novamente, refaz as atividades, os exemplos, tá? Para vocês aprenderem de fato ali o conteúdo. Matemática a gente aprende praticando, tá bom? Então eu fico por aqui e até a próxima.